mais de 70% das mulheres acima de 25 anos se questionam sobre seus padrões em relacionamentos. Essa é uma realidade que muitas de nós enfrentamos. O desejo de encontrar um parceiro com valores alinhados aos nossos é forte e com razão, mas será que em meio a essa busca não estamos, sem querer, construindo barreiras que nos isolam? E fora as vezes que nos perguntamos se o problema está em sermos exigentes demais? Fique comigo até o final deste vídeo, pois juntas vamos mergulhar nesse tema tão importante, buscando na palavra de Deus a sabedoria para equilibrar nossos padrões e abrir espaço para o amor florescer em nossas vidas. Olá, mulherada preciosa, que bom tê-las aqui mais uma vez no Escrita Real, nosso espaço de edificação e muita reflexão. Neste vídeo quero tocar em um assunto que pode estar no coração de muitas de nós: a busca por um relacionamento e aquela vozinha que às vezes nos diz: será que estou sozinha porque sou muito exigente? Confie em mim. Eu entendo essa sensação profundamente. Já ouvi por diversas vezes essa frase: você é muito exigente, por isso está sozinha. E confesso que muitas vezes me peguei questionando se essa era a verdade. Quando o assunto é encontrar um parceiro, para nós mulheres cristãs, uma coisa é clara: a fé precisa ser o alicerce. Por isso, essa pergunta sobre ser exigente demais toca em um ponto crucial. Ter critérios e valores alinhados com a palavra de Deus não é um luxo, é uma necessidade. Quero ler para vocês 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15, que nos adverte com muita clareza. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Esse versículo nos ensina que buscar alguém que compartilhe nossa fé e os nossos princípios é fundamental para um relacionamento que verdadeiramente glorifique a Deus. Ter padrões, mulherada, não é um pecado. Pelo contrário, a Bíblia nos incentiva a discernir, a buscar o que é bom e justo. Em Filipenses 4, versículo 8, somos chamadas a pensar em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama. Esses são os pilares que devem guiar nossas escolhas em todas as áreas da nossa vida, inclusive a escolha de um futuro parceiro. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Por exemplo, pense em como Abraão enviou seu servo para buscar uma esposa para Isaac. Em Gênesis 24, ele descreve muito bem isso. Ele tinha critérios claros, baseados na fé e nos valores da sua família. Isso demonstra que a preocupação com a compatibilidade e os princípios não é algo novo, mas sim enraizado na nossa fé. Portanto, mulherada,
Desejar um homem de Deus com um coração voltado para o Senhor, que te respeite, te ame como Cristo amou a igreja, como está escrito em Efésios 5:25, que seja responsável e temente a Deus. Tudo isso são padrões válidos e importantes, alinhados com a palavra. Mas existe uma linha tênue, por vezes imperceptível, entre ter padrões saudáveis e cair na armadilha da exigência excessiva. E é aqui que precisamos ter um coração aberto e honesto diante de Deus. Pense comigo. Alguns dos seus critérios são realmente essenciais para um relacionamento que glorifique a Deus e te faça crescer espiritualmente? Ou será que alguns deles se baseiam em expectativas irreais, influenciadas pela cultura, por filmes românticos? Estamos na época dos doramas, ou até mesmo por inseguranças. A exigência excessiva pode se manifestar de diversas formas. Por exemplo, foco exagerado em atributos superficiais, aparência física, status social elevado, carreira profissional específica com um determinado salário. Não estou dizendo que isso não seja algo bom, tá? Embora a atração e a estabilidade sejam importantes, o que eu quero dizer é que colocar esses aspectos acima do caráter e do coração de um homem pode nos cegar para verdadeiras bênçãos. A Bíblia mesmo nos lembra em 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, cuidado com esse foco exagerado em atributos superficiais. Listas infinitas de pré-requisitos é outro ponto onde a exigência excessiva pode se manifestar. Uma lista extensa e inflexível de características que o candidato precisa ter, sem espaço para imperfeições ou diferenças. Gostaria de lembrá-las que todos somos seres humanos em processo de aperfeiçoamento. Você também não é perfeita e é pecadora. Então, a perfeição só encontramos em Cristo, tá? Outro aspecto muito importante onde a exigência excessiva ela pode se manifestar é através da intolerância a pequenas falhas. Esperar que o outro seja impecável em todos os aspectos, sem margem de erros ou aprendizado. A palavra de Deus nos ensina sobre a graça e o perdão. Em um relacionamento, mulherada, haverá momentos de conflitos e há necessidade de compreensão mútua. Então, do mesmo jeito que você vai errar, o outro também. Eu quero descrever um pouquinho das consequências da exigência excessiva à luz da palavra. Quando nos fechamos em uma lista de exigências irrealistas, corremos o risco de perder oportunidades de conhecer pessoas boas. Deus pode nos apresentar pessoas maravilhosas que talvez não se encaixam em todos os nossos pré-requisitos, mas que possuem um coração temente a Ele e qualidades essenciais para um relacionamento saudável. Ao sermos inflexíveis a alguns pontos, a alguns critérios, podemos fechar portas para bênçãos que nem imaginamos. Podemos perder as oportunidades. Segunda
consequência é quando você passa a cultivar a solidão. E então essa busca incessante pela pessoa perfeita pode nos levar a um ciclo de rejeição e isolamento, alimentando sentimentos de frustração e desânimo. Quantas vezes você não se sente desanimada, até mesmo de sair, porque acha que não vai encontrar uma pessoa interessante, ou seja lá o que for, você acaba deixando de fazer algo para o quê? Se isolar, e enfim, e sentimentos de desânimo, frustração começam a surgir. E a Bíblia, queria te lembrar que a Bíblia nos fala sobre a importância da comunhão e do apoio mútuo. Então a gente precisa conviver com as pessoas, a gente precisa andar em comunhão. Outra consequência da exigência excessiva é desenvolver um coração crítico e julgador, tá? A exigência excessiva pode nos tornar mais focadas nos defeitos dos outros do que em suas qualidades, dificultando a formação de laços genuínos. Então Jesus, ele mesmo nos adverte em Mateus 7, versículo 1 e 2, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus, ele deixa claro muito isso. Chegou o momento de olharmos para dentro e, com a ajuda do Espírito Santo, revisarmos nossos padrões. Não se trata de baixar completamente a guarda, baixar a régua ou aceitar qualquer coisa, mas sim de discernir o que é verdadeiramente essencial do que é apenas uma preferência pessoal ou uma expectativa irreal. Então, um dos pontos que precisamos destacar é a oração e busca por discernimento. Peça a Deus para sondar seu coração e te mostrar se há áreas de exigência excessiva. Ore por sabedoria e discernimento para identificar os critérios que realmente importam para um relacionamento que honre a Ele. Em Tiago 5, versículo 1, nos diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Gente, peça a Deus, que todos dá liberalmente, sem censura, e lhe será concedida. Peça sabedoria a Deus, peça discernimento. Foco nas qualidades essenciais. Quais são as características bíblicas que você busca em um parceiro? Temor a Deus, integridade, honestidade, bondade, respeito, responsabilidade, capacidade de amar e perdoar. Essas são as bases sólidas para um relacionamento duradouro e abençoado. Então, foque nisso. Outro ponto muito importante: abertura para conhecer pessoas diferentes. Esteja aberta a conhecer homens que talvez não se encaixam perfeitamente na sua lista, mas que demonstram um coração genuíno e um desejo de seguir a Deus. Permita que Deus te surpreenda, tá? Outro ponto muito importante: autoconhecimento e cura interior. Muitas vezes, a exigência excessiva pode ser um reflexo de inseguranças, feridas emocionais ou medo de se machucar. Busque a cura interior em Deus e trabalhe na sua
própria identidade em Cristo. Não busque um relacionamento para esse propósito. Muito cuidado com as suas intenções em relação a buscar um relacionamento. Uma mulher segura em quem ela é em Deus tem mais clareza sobre o que realmente importa em um relacionamento. Então busque esse autoconhecimento e essa cura interior. Lembrem-se da graça de Deus. Mulherada, assim como somos imperfeitas e necessitamos da graça de Deus, o mesmo acontece com as outras pessoas. Esteja disposta a oferecer graça e compreensão, assim como você espera receber. Entenda uma coisa, mulherada: ter padrões é importante e bíblico. Desejamos um relacionamento que nos edifique e nos aproxime de Deus, mas que possamos fazer essa busca com um coração humilde, disposto a aprender e a ser guiada pelo Espírito Santo. Que possamos discernir entre o essencial e o supérfluo, focando no caráter e no coração de um homem, acima de aparências e expectativas irreais. Lembrem-se das palavras de Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie em Deus. Mulherada, qual que é a dificuldade em confiar em Deus? Confia em Deus para guiar seus passos, confie em seu tempo, estejam abertas, orem e permitam que o Senhor trabalhe em suas vidas. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe com outras mulheres que também podem estar passando por essa reflexão. Dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, contando suas experiências ou insights sobre o tema. E se você ainda não está inscrita no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos que preparamos com tanto carinho para edificar nossas vidas em Cristo. E assim, com fé e discernimentos, podemos construir relacionamentos que glorifiquem a Deus. Se você deseja aprofundar essas reflexões e encontrar ainda mais inspirações para cultivar amizades e se preparar para o amor, convido você a conhecer nosso e-book Sussurros de Amizade e Amor. Ele é um recurso valioso que preparamos com muito carinho para te acompanhar nessa jornada. O link para você saber mais e adquirir o seu exemplar está aqui na descrição do vídeo. Que ele seja uma bênção em sua vida. E não deixe mais uma vez de se inscrever no canal. Deixe seu like, compartilha e um beijo e até o próximo vídeo.